A paz do nosso Senhor Jesus, boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver João capítulo 2. Antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração. Pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença para que seja o Teu nome glorificado, exaltado. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja salvação da alma. Que assim seja. Amém. Então, em João capítulo 2, há uma passagem onde fala de um casamento onde Jesus e os seus discípulos foram convidados. Nesse casamento, a um determinado momento e durante a festa, faltou o vinho, então acabou o vinho. Então Maria, mãe de Jesus, chega ao pé do seu filho e fala que não há mais vinho, não? E filho, acabou o vinho. Então aí Jesus e mesmo fala para Maria assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegar a minha hora. Porque Maria sabia que o seu filho podia fazer algo. Maria não foi diretamente ao vizinho, diretamente a falar com um dos convidados, diretamente a falar com quem quer que seja. Não. E nem diretamente falando com os noivos para colocar o problema. Maria foi diretamente ao foco, ao objetivo, aquele que podia solucionar o problema, que é Jesus. Então, nós temos que entender que muitas vezes na nossa vida, às vezes acontece uma tribulação, às vezes temos que resolver um problema, às vezes tem muitas adversidades que acontecem na nossa vida. E muitas vezes estamos mais preocupados em chamar um amigo, um familiar, chamar aqui, chamar o outro, ou simplesmente buscar força por aqui, força por o outro lado, assim. Ficamos até desorientados, cheios de preocupações, sem saber que direção tomar. Mas nós temos que entender que quando estamos no meio de uma tribulação, a primeira pessoa que nós temos que chamar, fazer uma chamada espiritualmente, é Jesus Cristo. É Ele quem é curador, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura, é Ele quem dá solução, porque o seu Espírito Santo habita em nós. Então, Maria não foi buscar soluções. Olha, vou falar com o noivo. Vou falar com o convidado. Vou falar com meu primo. Vou falar com isso. Não. Ela sabia em quem confiava. Ela sabia em quem deveria ir. Ela sabia quem ia e conhecia bem quem ia solucionar o seu problema. Porque Maria, desde que Jesus era pequena, ela já havia visto, porque ela sabia que era o Filho de Deus. Ela sabia quem era Jesus, porque o anjo falou com ela quem ia ser Jesus no mundo. Então, ela sabia que o foco era Jesus para solucionar o problema, que não tinha que dar muitas voltas. E nós muitas vezes damos voltas, tendo o Espírito Santo aí junto conosco, esperando para que nós possamos falar com Ele e que Ele venha nos dar a solução. Então, muitas vezes buscamos soluções em pessoas, fazemos telefonemas, isso mais o outro, nos colocamos a mente aí a baralhar e com montes de pensamentos negativos de derrota bombardeando a nossa mente, em vez de chamar Jesus Cristo, em vez de falar: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo, eu não sei como solucionar esse problema. Espírito Santo, eu confesso que nesse momento eu me sinto no fundo do poço, mas me ajuda. Fazer assim como Maria fez. Porque ninguém dentro do casamento se deu conta que faltava vinho, a não ser os serventes que vamos continuar a ler agora. Ninguém se deu conta do problema que estava acontecendo dentro do casamento. Nem os próprios noivos não se deram conta. E nós temos que saber ser assim. Ninguém tem que se dar conta dos nossos problemas. É claro que o Espírito Santo nos vai direcionar com quem falar, com quem desabafar, com quem ir mostrando as preocupações, com quem podemos contar. O Espírito Santo vai mostrando, mas temos que nos posicionar e entender que antes temos que fazer a oração e o Espírito Santo que nos direcione. Sabe como sei que essa pessoa que é o Espírito Santo que me vai direcionar? Vamos ter paz, vamos ter certeza, entende? Porque não é emoção, porque a emoção nos faz ver, não, aparência, é melhor confiar neste do que nesta, assim, não. O Espírito Santo nos vai dar essa convicção, porque quando o Espírito Santo coloca a mão, tudo flui. Tudo vai assim, andando, de uma forma assim. Mesmo que venha tribulações, mas nós mesmo vamos dar conta que flui, porque há paz, há essa certeza dentro do nosso ser. Não há essa inquietação, essa dúvida, eu vou ou não vou. O Espírito Santo sempre vai confirmar, e sempre quando nós temos dúvida, inquietação, incerteza, é perguntar: meu Pai, é a tua vontade, porque o meu coração não se sente bem. Porque nós temos uma consciência que Deus nos deu, e essa consciência, essa intuição, é o que nos leva a entender o que é errado e o que é certo. Entende? Então, temos que fazer como Maria.
não estar aí buscando soluções de muitas pessoas, depois quando começamos a colocar em prática os conselhos que nos deram, soluções que já nos deram, fica a dar tudo errado, tudo embaralhado, entende? Porque fizemos tudo à pressa, tudo com preocupação, tudo assim, sem direção. E depois quando dá errado, quando vemos aos pés de Deus, pedindo solução, pedindo para que nos ajude. Sabendo que podíamos fazer ao contrário, ser sábios, ser prudentes. Vou orar primeiro, vou pedir direção ao Espírito Santo primeiro, depois, quando uma vez que o Espírito Santo me dá direção, eu vou desabafar com quem o Espírito Santo me dá direção. Entende? Então Maria não foi aí aos 4 ventos dentro da festa, desesperada, a falar com qualquer pessoa. Foi diretamente a falar com seu filho e sussurrando no ouvido. Não foi assim. Não, baixinho aí, falou com ele. E Maria, a seguir, não, no versículo 5, fala assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E logo no seguinte versículo fala assim: estavam aí postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Nós temos que entender aqui, olha uma parte aqui no versículo 5, onde fala que Maria, olha o que Maria falou com os serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, quando Deus nos direciona, quando Deus nos dá uma palavra através da Bíblia, não? Quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá um aviso, um alerta, vamos ouvir. Porque Maria mesmo aqui está a dizer aos serventes que façam tudo o que Jesus diga para eles fazerem. Não é o que os serventes pensam, não é pela visão, não é pela vista. Porque o que vai seguir agora mesmo aqui, nós vamos ver que se é pela nossa vista, os serventes então o milagre não acontece, porque vão fazer as suas vontades. E como é isso possível? Como é isso possível? Porque aqui no versículo 7 fala assim: disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encherão-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre da sala. E levaram. Ou seja, Maria já disse para fazer tudo o quanto Jesus disser, certo? De repente, Jesus manda para colocar água nas talhas, ou seja, água nessas botijas que iam levar e supostamente que ia transformar em vinho, não? Então, eu imagino os servos falando assim: mas como é que é isso? Como é que eu vou levar água para os convidados? Como é que eu vou servir água para os convidados mentindo que é vinho? Como é que eu vou fazer isso? Porque às vezes Deus nos faz... Claro, nós estamos entendendo que com Deus é pela fé, não é pela vista. Então aqui, os serventes podiam estar seguros, pensando assim: esse homem, como é que vai me mandar para eu levar águas para os convidados, fazendo de conta como se fosse vinho? Porque o que Deus nos manda às vezes é algo sobrenatural. Deus não nos vai fazer coisas assim pequenas, porque nós temos um Deus grande. Então temos que entender que mesmo a nossa vista vendo que a situação está complicada, que a situação não vai mudar, mesmo a nossa vista vendo que o que eu tenho pouco não dá para nada, que como é que eu vou pagar essas contas se eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou ir pagar essa dívida, como é que eu vou restaurar a minha casa, como é que eu vou restaurar a minha saúde, se parece que tudo está errado, aos meus olhos parece que é impossível, mas temos que entender que o nosso Deus é um Deus de impossível. Porque aquilo que é possível podemos fazer com as nossas próprias mãos, mas o nosso Deus é Deus de impossível, entende? Então aqui, às vezes, ficamos como esses serventes, imaginando, como é que vai ser isso? É impossível. Se é água, como é que vai converter em vinho? É impossível. Mas quando nós confiamos em Deus, quando deixamos de olhar pela vista, mas sim pela fé, entendemos que mesmo que nossos olhos vejam o caos, mesmo que nossos olhos estamos vendo que não há emprego, estamos vendo que é a crise mundial, estamos vendo que é a miséria, estamos vendo que a nossa saúde parece que cada vez vai a pior, o nosso casamento, ou aquela área da nossa vida, nós temos que entender que o foco é Jesus. Se Jesus já disse que vai fazer, nós estamos a obedecer, porque primeiro é isso, primeiro tem que haver uma obediência, porque Maria mesmo disse: façam tudo o que ele disser. Se há uma obediência, vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Entende? Então, antes dos serventes verem o milagre, eles obedeceram o que Jesus disse. Mesmo vendo que é uma coisa que era sem sentido, porque o que Deus faz são coisas que ao nosso parecer parecem sem sentido.
Mas é aí mesmo onde Deus trabalha, porque Deus não quer que nós venhamos entender, porque os pensamentos de Deus não vamos entender, porque são maiores que os nossos, muito mais além, entende? Então, aqui, o primeiro passo que eles deram foi obedecer. Eu digo o primeiro passo não, o segundo passo, porque o primeiro passo foi ir diretamente a quem nos pode ajudar, e quem é? Jesus Cristo. Ir lá na presença de Deus e falar com Deus sobre o nosso problema. O segundo ponto é obedecer tudo aquilo que Jesus está falando aqui na sua palavra. Esse é o segundo ponto, para poder ver o milagre na nossa vida. Obedecer. Entende? E o terceiro passo é, uma vez tal, não, como eles estão a fazer aqui, e não ir pela vista, não ir pela situação que estamos a passar, não olhar, colocar o foco no problema, não colocar o foco nas tribulações de dizer assim, não, isso é impossível, isso não vai fazer, ou Deus já orei tanto tempo, mas Deus nunca faz, entende? Mas se obedecemos realmente, vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida, se há uma obediência. Então aqui, automaticamente, agora Jesus falou assim, como eles obedeceram, encheram as talhas com água até em cima, logo depois, Jesus mandou, agora tira essa água, não, tira agora e leva para os convidados. Bom, aqui pediu para levar para o mestre da sala, porque primeiro mandou para levar o mestre da sala. Então, o que eu digo, eu imagino a cara deles, dos serventes, levando em cima para o mestre da sala. Que vergonha, entende? Porque assim como nós nos sentimos, que vergonha, como eu vou fazer isso? Eu não vou passar vergonha. Deus me está a mandar para fazer isso, mas o outro, como é que é? Mas é pela fé, não é pela vista, é pela fé. Quando confiamos em Deus, é pela fé. É aquilo que não vemos ainda materializar na nossa vida, fisicamente, mas ainda assim, estamos confiantes que Deus vai fazer no momento certo. Porque logo no versículo 9 fala assim, e logo que o mestre da sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre da sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Outro passo. Aqui, uma vez levando para o mestre da sala a água, porque foi lá quando ele começou, e quando foram a servir, foi onde se transformou em vinho. Porque Jesus fez mesmo isso, para que os serventes fossem pela fé, não pela vista. E eles obedeceram a Jesus, assim como Maria pediu para que eles fizessem. Então, automaticamente, os serventes eram os únicos, aqui assim como diz assim, não sabendo de onde viera, bem o sabiam os serventes que tinham tirado a água. As únicas pessoas que sabiam que era a água que estava aí dentro dessas talhas eram os serventes. Mas porque obedeceram, não foram por aí falando assim, ai não, olha, é água. Ele está falando que vai transformar em vinho, mas é água. Porque nós, às vezes, Deus nos dá uma palavra, através da Bíblia, que isso vai acontecer na nossa vida. E nós ficamos assim, sim, é verdade, e eu não sei se Deus vai fazer. Porque, olha, ainda a situação pela vista está vindo cada vez pior. Porque quando oramos a Deus, temos que entender que a situação vai empeorar, não vai melhorar, não, vai empeorar. E aí o nome de Deus é glorificado. Porque Jesus, para ser exaltado, o nome de Jesus, para que vencesse na cruz, primeiro, ele teve que passar pela prova, pela humilhação, pelo sofrimento, pelas provas, pelas tribulações e até pela morte. E aí foi onde Deus foi glorificado, onde Deus veio mostrar a sua glória na terra, através da ressurreição de Cristo e mandando o seu Espírito Santo para nos consolar, para ser o nosso guia. Então nós temos que entender que antes de ver algum milagre na nossa vida, vamos passar por tribulações, mas vamos pegar a nossa fé como escudo e entender que é isso que vai fazer com que Deus venha fazer. Não ficar sempre como é que eu posso dizer, a confessar a derrota. Não, sim, Deus diz que vai fazer na minha vida, eu sou mais que vencedor, mas olha, a minha saúde está cada vez melhor. Desculpa, está cada vez pior.
Deus disse que vai fazer no meu casamento, mas no meu casamento está cada vez pior. Ficamos aí a confessar a derrota. Deus disse que vai fazer na minha vida financeira, mas cada vez, olha, estou desempregada, não encontro trabalho, o trabalho que eu tenho é um trabalho que eu estou cansada, isso, mais o outro. Começamos a reclamar a derrota. Em vez de continuar a confiar em Deus, perseverar na confiança. O meu Deus vai fazer. Está a demorar para mim, mas o meu Deus vai fazer. No momento certo, vai fazer. Entende? Então, não confessamos pensamento de derrota. Esse familiar que está no vício, olha, meu familiar está no vício, Deus diz que vai fazer, mas olha, está no vício, não sai do vício, isso, mas o outro, cada vez pior, não. Ficamos a confessar a derrota. Em vez de perguntar, como é que está esse familiar? Deus está a colocar a mão, em nome de Jesus. Como é que está a tua saúde? Deus está a colocar a mão em nome de Jesus. Como é que está a tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua saúde, isso, mas Deus está a colocar a mão em nome de Jesus. Mas é mais fácil nós falarmos assim, olha, se Deus quiser, mas olha, está isso cada vez pior. Então estamos a confessar derrota. E quando confessamos derrota, não é porque Deus não quer fazer, não. É porque pela nossa boca estamos dando legalidade para que a derrota continue na nossa vida. Para que esse milagre que Deus quer colocar na nossa vida não suceda. Não é porque Deus não quer fazer, é porque simplesmente nossas palavras têm poder. Entende? Se já estamos a confiar em Deus, então vamos continuar a perseverar para que possamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Porque os únicos que sabiam que era água eram os serventes. Mas em nenhum momento eles confessaram aí, olha, é água. Não, eles confiaram, creram e foram aí levar o mestre aí e a talha que tinha água. Mas ainda assim, sabendo que era água, confiaram. Entende? E por isso, o mestre da sala, quando provou, disse assim, todo homem põe primeiro o vinho bom. E todos estão bêbados, por exemplo, todo homem põe primeiro o vinho bom, certo? No princípio da festa, porque todo mundo está alegre, todo mundo está começando a festa, tá? Mas ele está falando aqui, todo homem põe o vinho bom no princípio da festa. Mas uma vez que já estão bêbados, que já não aguentam mesmo nem estar de pé, começam a tirar o vinho mau. Entende? Começa a colocar esse vinho inferior, esse vinho que não tem sabor, esse vinho aguado, esse vinho que não sabe nem de onde foi feito. O pior vinho que podiam servir aos convidados. Mas aqui ele falou assim, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Isso quer dizer que o que Deus vai fazer na nossa vida vai ser melhor do que nós tínhamos como expectativa. Porque Deus sempre dá o melhor. Deus sempre dá aquilo que nossa mentalidade não chega a entender. Porque é um Deus de impossível. Deus vai nos dar ainda mais do que aquilo que estávamos a esperar. Mas qual é o passo? O primeiro passo é falar com Jesus antes de chamar as pessoas. Para que o Espírito Santo nos dê a solução. Segundo passo, obedecer. Mesmo vendo tudo errado. Não ir pela vista, mas sim pela fé. Entende? E uma vez indo pela fé, nós mesmo vendo tudo errado, tribulações, problemas, comentários negativos, pensamentos negativos, vamos falar assim, meu Deus vai fazer em nome de Jesus. Quando perguntarem como é que vai esse problema, Deus está a colocar a mão em nome de Jesus. Ah, não, mas está cada vez pior, mas eu confio no meu Deus. Tudo vai melhorar. Em nome de Jesus. E aí não confessamos derrota, nem mentimos sobre a situação, mas sim estamos com essa fé que Deus vai fazer. Entende? E entender que Deus quando vem, Jesus quando vem, Ele dá o melhor, Ele guarda o melhor. Porque aquilo que nós pensamos que é bom, que estamos a pedir a Jesus Cristo, Ele vai nos dar algo melhor ainda, que nem a nossa mente chegou a pensar alguma vez que ia acontecer na nossa vida. Então vamos descansar em Deus, vamos esperar e deixar que Deus faça o seu trabalho, entender que não vamos confessar palavras de derrotas, mas sim confiar nele, porque é Ele quem faz, Ele quem restaura, Ele quem liberta, mas para isso temos que entender que nos temos que posicionar, não ir pela vista. A fé não é pela vista, a fé não é por aquilo que estamos vendo agora e falar assim, não, isto não sei por onde Deus vai fazer, porque isso não tem mais solução. Não, temos que entender que o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é um Deus de infinidade, ele é infinito, ele não tem limites. Que a única pessoa que pode colocar Deus limites para nossas bênçãos e não chegarem somos nós mesmos.
confessando palavras de derrota. Mas quando começamos a profetizar palavras positivas, a profetizar que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida, é isso que vai acontecer pela honra e glória do nosso Deus. Ok? Então, vamos colocar esses passos em práticas para poder ver realmente o que Cristo quer nos oferecer. Porque aqui, como Ele fez com o vinho, Ele ofereceu o melhor, mesmo estando no final da festa, mesmo estando todo mundo já quase bêbado, assim, sem noção. Mas Ele ofereceu o melhor. Então também é assim que Ele vai oferecer a nossa vida. Mesmo estando cansado, sentindo-nos derrotados, sentindo-nos aí que já não temos mais força, Ele vai vir e vai nos dar o melhor. O melhor. Então, para isso, temos que descansar em Deus, deixar que Deus venha fazer na nossa vida, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, por mais uma direção, meu Pai. Oh, meu Pai, ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a ter mais confiança no Senhor. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Aumenta a nossa fé, porque por vezes são muitas tribulações, problemas que parece que nunca vai terminar, problemas que parecem, meu Pai, que vieram para acabar com o nosso espírito. Mas nesse momento, e a nossa paz entregamos nas tuas mãos para que seja o Senhor nos fortalecer, para que seja o Senhor a vir arrancar tudo aquilo que não serve, meu Pai. Ó Espírito Santo, ensina-nos e abre o nosso entendimento para poder entender a Tua Palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre sempre, primeiro, antes de chamar qualquer pessoa, procura Jesus. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo para te fortalecer, para te dar direção, para te mostrar como deve sair dentro desse problema, dentro desse caos, para te dar sabedoria e abrir o teu entendimento para entender como deves fazer, como deves falar e com quem falar, quando falar, entende? E Ele vai dar direção porque Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, mas para isso temos que confiar nele. Então, primeiro, fala com Deus antes de falar com qualquer pessoa. Fala com Deus, tudo que está dentro do teu coração, na tua mente, fala com Deus. E o segundo passo é obedecer tudo aquilo que Deus vai direcionando. E a próxima etapa é não olhar pela vista, não olhar pelo aquilo que nossos olhos estão a ver, mas sim aquilo que Jesus Cristo nos está a direcionar. Mesmo vendo tudo errado, mesmo vendo que tudo tem todas as probabilidades para errado, vamos continuar a crer. E uma vez crendo, nosso Senhor é fiel para nos dar o melhor desta terra, ok? Deus te abençoe. Eu vou deixar um louvor aqui embaixo para que fortifique ainda mais o teu relacionamento com Jesus Cristo. Deus vos abençoe.